fala, Thiago Mota, diante dessa realidade periférica aqui da nossa cidade, principalmente aqui no Rosa Neto, como podemos mudar além da educação? Além da educação, porque a educação é o primeiro ponto. A gente precisa preparar as nossas escolas para essa realidade. E aqui as nossas escolas, boa parte delas, não está pronta para poder lidar com essa realidade. A gente precisa de uma educação transformadora, uma educação social, uma educação que a gente enxergue o aluno como um ser que a gente tem que contribuir. E além disso, além da educação, dessa mudança dessa visão da educação, a gente precisa trazer para a nossa juventude cultura, esporte, lazer e capacitação. Se eu penso o seguinte, André, se a gente tiver na nossa cidade até mesmo um projeto de rodízio, projeto estruturado de rodízio, para poder realizar ali, cada dia na semana, uma ação de uma oficina de cultura, de artesanato, em cada bairro dessa cidade. Então, é um projeto que a gente pode, o Departamento de Cultura, de Juventude, pode desenvolver. E vai fazer isso nesses bairros, entendeu? Mais periférico. Vem com um projeto de cultura, vem com outro projeto de esporte. E aí, quando eu falo esporte, não é só futebol. A gente precisa incentivar as modalidades que os jovens que estão ali atuam e que gostam. Então, é diversificar mesmo. É tentar ser o mais diverso possível. E aí, a gente trazer isso para essa juventude e dizer, olha, vocês têm uma oportunidade, vocês têm como se desenvolver aqui. Você envolve essa garotada durante o período escolar, ou ali na escola, com as ações que está sendo na escola, e fora do período escolar, com essas ações de cultura, de esporte, de capacitação, de lazer, é inegável que a gente vai ter um resultado muito maior. Eu pergunto o seguinte, quando você se refere à escola não estar preparada, em que situações? Estrutura física, digamos assim, capacitação dos profissionais, Eu vou ser muito sincero, acho que a escola tem que se preparar para a realidade do século XXI. Nós estamos em modernização? um período novo. A gente precisa pensar, se eu for ser bem sincero, escola de tempo integral. Quer resolver o problema? Escola de tempo integral para alunos do Fundamental 1 e Fundamental 2. Não adianta vir de cima para baixo com tempo integral para ensino médio. O aluno do ensino médio quer trabalhar. O aluno periférico de ensino médio, ele quer trabalhar. Ele não quer ficar na escola o dia todo. Tem contas a Se eu pagar, quero que família esse menino ajudar. fique na escola o dia todo, eu tenho que começar isso lá de baixo. Uhum. Eu tenho que começar com o Fundamental 1 e o Fundamental 2 com escola de tempo integral. E a escola de tempo integral é aquela que oferece ao aluno uma diversidade de ações. Não é só conteúdo. É o aluno sendo formado nas suas diversas facetas, né? E aí a gente tem que estudar e tem que entender que o professor da sala de aula ele também tem que dar um passo além e entender essa realidade do aluno. É inclusão digital, é cultura, é esporte, é a geração TikTok, o que que é? Como é que a gente vai conviver com isso e como é que a gente vai utilizar isso para poder mostrar a esse aluno que ele tem que vencer lá na frente? Porque só com o livro didático não vai. Não vai. Mas a gente teve muitos comentários aqui relatando a situação que se encontra a cidade, e eu acredito que possa ser característica de muitas outras cidades espalhadas Brasil afora. Às vezes as regiões periféricas serem deixadas, né? Tem muitas ruas com muitos buracos que já está fazendo aniversário. Inclusive foi citado isso aqui. Então, quanto vereador, como você vê a situação, o que você tem feito para cobrar da gestora atual uma atuação nesses bairros, nesses locais, porque basicamente são esses questionamentos, né? Foi levantado aqui, inclusive até nome de ruas que estão em situações críticas há muito tempo, levantou a situação também de lixos, né? Enfim. Vamos lá. Eu tenho uma tranquilidade para falar sobre isso, porque até ontem eu achei muito curioso que eu fui pegar no Google o meu histórico de lugares que eu visitei, né, que a gente tem como ver, rastrear Sim, os nossos sim. lugares, e o mapa de Eunápolis está todo marcado, né? Em todos os bairros a gente teve. Eu conheço essa realidade de Eunápolis em todos esses sentidos. E o que que a gente faz enquanto vereador? E aí é deixar claro, a função do vereador não é resolver o problema. A gente tem um papel de fiscalizar e de indicar e de cobrar o Poder Executivo para realizar essas ações. A gente tem hoje cerca de 200 eu acredito que está chegando a 300 ofícios
que a gente já fez do nosso gabinete para as secretarias competentes do Poder Municipal, cobrando iluminação, tapa-buraco, situação de retirada de lixo, de entulho. E esses problemas que hoje a gente tem em Eunápolis, boa parte dele a gente tem ofícios cobrando isso, fazendo um pedido para que isso seja resolvido. Porque é esse o caminho que a gente tem que ir. A gente tem que fazer essa cobrança para que o Executivo Municipal faça. É claro que o Nápoles tem uma questão que a gente não pode desconsiderar. Eu entendo que existe essa angústia da gestão atual de fazer e tem que fazer. A gente não tira esse mérito. Mas o Nápoles vem de um histórico também de descaso. Porque a gente não faz. Hoje eu encontrei uma pessoa que fala, mas você tem que parar, tem que esquecer o passado. Eu falo, mas a gente não nasce do nada, a gente não nasce pronto. A gente tem uma história anterior. O Nápoles, para além da gestão atual, ela tem um histórico. Então, quando a pessoa fala, eu estou em um bairro, que a pessoa está lá, o bairro está todo sem ser asfaltado. E a pessoa diz, a gestão atual não asfaltou. Eu tenho que lembrar que antes disso teve inúmeras gestões que também não fez isso. Não asfaltou. E aí a gente chega hoje. A gestão tem que acelerar nesses serviços básicos. Você acredita que, só interrompendo, só acrescentando mais uma pergunta, que a gestão deveria ser um pouco mais ágil na resolução desses problemas? Eu acredito que tem que se encontrar. Existe uma boa vontade, existe um desejo, né? Inclusive é uma questão que a gente está sempre cobrando, sempre ali ativo na Secretaria de Serviços Públicos, sempre levando essas demandas. E existe as equipes que dão um feedback muito rápido, né? Quando a gente fala, ó, tem aqui uma lâmpada para trocar, tem aqui um problema em tal rua, tem isso. Mas é uma cidade que está em pleno desenvolvimento, a cidade grande, né? O problema do lixo de Eunápolis é um problema estrutural. E aí, meus queridos, Eunápolis, a gente não vai resolver tirando o lixo toda hora. Por quê? Porque eu tenho inúmeros lugares aqui que eu provo. Se a gente tirar o lixo hoje, de manhã, à tarde, vai ter uma quantidade enorme de lixo no mesmo local. Murilo, manda a câmera aqui para mim. Eu vou falar aqui, vou dar meu depoimento, não vou ficar só apertando o nosso vereador Thiago Mota, mas no bairro Rosa Neto, como referenciado, na ladeira ali, que é daquela rua Nova Vista. Nova Vista, ele fez o trabalho com a juventude lá de retirada de lixo, junto com a prefeitura. Eu tenho que falar os pontos positivos. E colocou uma plaquinha ali, dizendo para não jogar lixo, orientando a população. E infelizmente até a placa eles quebraram. E fizeram isso em outros movimentos e trabalhos que o vereador executou no bairro. Então eu percebo também, só dando um acréscimo, que muitas vezes, além da atuação da gestão do município, a população precisa se conscientizar que isso é nosso, é para a nossa futura geração, e que se é nosso, se é a nossa casa, deve ser bem cuidado, bem tratado. Por gentileza. Obrigado. E realmente, a gente tem que ter essa noção de que a cidade, ela é nossa também. A gente tem que cuidar de tudo isso. Mas não vou jogar para a população essa conta. É dividir aí. Vamos dividir. A gente tem a questão dos postos de saúde. Eu visitei vários postos de saúde, fiz fiscalização em vários postos de saúde. É que a gente faz a fiscalização, não é aquela fiscalização de chegar expondo o funcionário, expondo as pessoas. A gente vai lá para entender a realidade, anota e faz o ofício cobrando aquilo que está ali, né? Eu visitei as escolas, praticamente todas as escolas do município de Eunápolis. Eu fiz um levantamento das situações que a gente tem, né, dentro das escolas, o que está faltando, qual é a condição que está. Fiz relatório e mandei para o executivo. Então, nossa parte enquanto vereador é fazer essa parte de cobrança. Agora, vamos pensar em posto de saúde. A gente tem hoje várias unidades de saúde, não me lembro, mas cerca de 20 unidades de saúde em Eunápolis. E a gente não tem médico em todas as unidades. Desde o meu início, eu fiz um ofício logo no início, perguntando isso para a secretária, na época, secretária de saúde, perguntando qual o problema que a gente não tem médico em Eunápolis. E sabe qual é a grande situação? Qual a resposta? Os médicos não querem receber o valor que recebem para 40 horas. Porque o médico da unidade básica de saúde, ele tem um contrato que ele tem que estar na unidade 40 horas semanais. Ele vai receber um valor para estar e cumprir essa carga horária. E o valor é baixíssimo, mas isso é um valor que a gente tem já há muito tempo, que precisa ser atualizado até. Então a gente abre vagas, mas não tem médico que queira atuar no posto de saúde. Ele prefere ir para a rede privada, e eu entendo.
Então a gente não é que não tem médico, é que não tem gente, não tem profissional querendo estar, Entendi. Aí a atuar. gestão teria que trabalhar justamente com um corpo de vereadores para elaborar projetos para melhorar esse salário, porque a população não pode ficar no prejuízo, E né? boa parte disso também é a tabela do SUS. É uma tabela Já nacional. vem de lá. É. Então, são realidades que às vezes a população não entende, não compreende. Mas que a gente precisa deixar claro que existe esses problemas. Né? A falta de médico na nossa cidade é justamente isso. A gente não tem profissionais que queiram atuar. Agora a gente aprovou recentemente uma projeto de lei que mudava até a questão salarial do médico, né? Acho que a faixa etária do salário do médico. E isso já é para abrir essa oportunidade de poder chamar médicos que queiram estar dentro dessas vagas, ocupar essas vagas.